Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos lá? EM José Celestino Sanches, Suzano, 31 de março de 2021. Nome: Professora Vera. Livro Aprender Sempre, páginas 47, 48, 49 e 50. Nós vamos começar hoje uma nova sequência didática. Campanhas de conscientização. Escrever para transformar. O que vamos aprender nessa sequência didática? Nesta aula, você vai conhecer como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa durante a pandemia. Essas informações foram publicadas no Jornal do Joca. Olhando essa imagem, o que nos dá a impressão? Nós temos aí o formato de um coração e esse formato está entrelaçado entre as mãos. O que isso pode nos fornecer? Que o amor ao próximo e a união faz a força, ok? Então, essa imagem aí tem muitos significados. O que pensamos quando nós falamos em conscientização? O que vocês acham que nos vem à cabeça? Vamos começar a nossa leitura. Sequência didática, campanhas de conscientização, escrever para transformar. Página 47 do livro de vocês. É necessário que em nossa comunidade unamos forças para o bem comum. Concorda? Para divulgar ideias ou para pedir colaboração de todos que convivem no mesmo lugar, usamos textos que comunicam ou convidam as pessoas a agirem de uma forma colaborativa. Nessa sequência didática, você vai conhecer um pouco mais sobre os textos publicitários e como uma campanha de conscientização pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, prepare-se para entender como isso tudo funciona e como você pode se tornar protagonista nesse processo de transformação. Bom trabalho! Durante a leitura da página 48, a professora quer que vocês observem qual que é a situação, qual que é o problema e quais foram as ações e as campanhas que foram realizadas. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar a nossa leitura na página 48 agora. Acompanhe com a professora. Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem precisa durante a pandemia? Conheça ações que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a campanha do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa neste momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Na porta de uma escola em Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase no cartaz significa: deixe o que puder, pegue o que precisar. Olha que campanha interessante. É para a pessoa que puder deixar alguma coisa, ou alimento ou brinquedo, e quem precisa é para pegar o que precisar, né? O que precisa de verdade. Então, é uma campanha calorosa, né? Cheia de significados. Agora nós vamos para a leitura na página 49. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, que são aquelas que possuem mais chance de ter complicações caso contraiam a doença, como os idosos, também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tanto risco estão se mobilizando para fazer isso por elas.
Bilhetes foram deixados em portarias de prédio e em outros locais, com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupo de risco. Então foram deixados bilhetes para tocar as pessoas que pudessem ajudar, os idosos e as pessoas que estão em grupo de risco. Então, nessa primeira leitura, qual foi a situação problema e qual foi a solução? Vamos lá ao nosso quadro. A situação problema: pessoas de risco que não podiam sair para comprar alimentos. E quais foram as ações e as campanhas? Bilhetes convidando voluntários para fazer compras para o grupo de risco. Então, a situação problema eram pessoas que não podiam sair de casa. E qual foi a campanha? Convidar pessoas que pudessem fazer isso para essas pessoas. Parece uma coisa simples, mas é cheia de significados. Agora nós vamos para a nossa segunda leitura, doação de sangue. Com parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doação desse tipo. Campanhas estão feitas para que pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Qual foi a situação percebida e qual foi a solução? Então, a situação percebida foi a diminuição do banco de sangue nos hospitais. E qual foi as campanhas? A campanha foi para que as pessoas acima de 18 anos pudessem, de alguma forma, doar o sangue para quem precisasse. Isso é um ato de amor. Doar sangue é um ato de amor. Agora nós vamos para a leitura de uma outra situação. Arrecadação de materiais para hospitais. Além de doação de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédios e equipamentos para um grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março, que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para hospitais. Durante a leitura da professora, vocês perceberam quais foram as situações problemas e quais foram as soluções? Então vamos a ela. Situação problema: falta de materiais e equipamentos nos hospitais. E qual foi a campanha em ação? Doação e arrecadação de fundos por meio de campanha para ajudar os hospitais. Que lindo, né? Agora nós vamos para a leitura. Compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Alguns programas, como o Quarentena Sem Fome, foi criado para que pessoas possam doar qualquer valor acima de R$ 10, que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonetes, para comunidades carentes e moradores de rua. Além dos novos projetos, campanhas que já existiam, como o projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender às necessidades básicas dos moradores de rua, com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis. Vocês conseguiram perceber qual foi a situação problema nesse trecho lido? Então vamos lá. Então a situação problema são as famílias que não podem comprar comida e produto de higiene. E qual foi a solução? Campanhas como projetos Mãos Invisíveis, onde quem pode se mobiliza para atender às necessidades básicas dos moradores de rua e de quem precisa. Tudo bem? Conseguiram perceber? Agora nós vamos para uma outra leitura.
Materiais básicos para as comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas estão localizadas em lugares onde o acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene é bem mais difícil. Por isso, elas também precisam de ajuda para manter saudáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Organizações como a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a PIB, por exemplo, estão organizando campanhas e todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para aldeias indígenas. Vocês conseguiram perceber qual é a situação, problema e qual foram as ações e as campanhas? Então, situação, problema, comunidades indígenas que vivem em locais onde os alimentos e remédios e produtos de higiene são difíceis de chegar. E quais foram as soluções? Campanhas em articulação com os povos indígenas para arrecadar algum valor para comprar itens para as aldeias indígenas. Agora, a atividade de vocês está lá na página 50. Diante de tudo que foi conversado, vocês farão a leitura novamente do texto e vocês vão responder quais foram as ações e campanhas de cada texto. Tudo bem? Então, vocês vão ler diminuição do banco de sangue nos hospitais e vão colocar as ações e campanhas. Falta de materiais e equipamento nos hospitais. Famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene. Comunidades indígenas que vivem distante, onde os alimentos, remédios e produtos de higiene são mais difíceis de chegar. Então, vocês farão a leitura novamente e vocês vão escrever para a professora quais foram as ações e campanhas. Diante do que foi lido, do que foi explicado, agora é com vocês. Qualquer dúvida é só chamar a Pro. Beijo no coração.